Olá, estamos aqui para continuar nossos estudos de intervalos, né? Eu vou só dar uma retomada rápida no que foi dito na última aula e aí a gente continua a partir daqui, tá certo? Então, vamos lá. Foi visto na última aula que existem infinitos números entre dois números dados. Por exemplo, se eu tenho o número, por exemplo, o número 2 e o número 3, se você estiver falando de números naturais, entre o 2 e o 3 não existe nenhum número. Tudo bem? Mas se você estiver falando de números reais, que é o caso aqui, nós falando de números reais, ou seja, essa reta agora representa os números reais. Então agora, lembre que dentro dos reais nós temos os números racionais e os irracionais. Então passa a ter aqui subdivisões desse intervalo do 2 até o 3. Né? Então, entre o 2 e o 3, por exemplo, eu tenho o 2,5. Né? Entre o 2 e o 2,5, por exemplo, eu tenho o 2, por exemplo, eu tenho infinitos números, tá? Estou citando só um, né? Eu tenho 2,25, por exemplo, está aqui, ó. 2,25, nesse canto aqui. Entre o 2 e o 2,25 eu também tenho infinitos números. Vou citar um. O 2, deixa eu ver aqui, 2, onde está o 2,1? O 2,1 está por aqui, ó, entre o 2 e o 2,25. Né? E assim por diante, entre o 2 e o 2,1. Eu também tenho, entre o 2 e o 2,1, eu tenho 2,05, por exemplo. Deixa eu colocar outra cor aqui. Vou colocar um vermelho. Então aqui, ó, eu tenho entre o 2 e o 2,1, eu tenho 2,05, por exemplo. Entre o 2 e o 2,05 ainda vou ter outro. E assim por diante. Por exemplo, se eu ampliar isso aqui, eu tinha o 2 e o 2, estou ampliando, tá? E o 2,05. Isso foi visto na última aula, né? Então, entre o 2 e o 2,05, eu tenho ainda o 2, por exemplo, 2,005. Aqui também tem o 2,001, né? Estaria por aqui, digamos. Eu estou colocando no olho, né? Não estou medindo as distâncias, né? A gente sabe que as distâncias são muito importantes, mas aqui, mais ou menos aqui, ficaria o 2,001. E ainda posso encontrar outro número entre 2,001, 2,0005, por exemplo, estaria por aqui, e aí por diante. Né? Então, a gente vai ter infinitas possibilidades de você encontrar números entre dois números dados. Então, baseado nisso, você pode dizer que entre 2 e 3 eu tenho infinitos números reais. Né? Então, quando estamos tratando de números reais, nós temos entre qualquer dois números dados, mesmo que eles sejam próximos, né? Como é o caso de 2,005 e 2, eu tenho ainda outros infinitos números. Então, tem infinitos números. Na realidade, a ideia é, eu posso ir ampliando aqui e vou sempre encontrando números aqui dentro. Certo? Então, essa é a ideia inicial. Pronto. Então, visto isso, uma forma de representar esses números
é a representação do intervalo que a gente vai ver aqui agora. A gente já viu na outra aula, mas eu queria retomar isso aqui com vocês e continuar daqui, tá certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui o apontador. Como é que eu represento um conjunto com todos os números reais de 2 a 4? Número de 2 a 4. Eu colocaria a reta real, está aqui a reta, certo? E aí eu marco 2 e marco 4. Eu vou colocar, deixa eu colocar aqui em cima. Marco 2, marca o 4. E eu quero representar todos os números que vão de 2 a 4. Então, eu vou marcar esse intervalo aqui. Estou marcando. Então, aqui estão todos os que vão de 2 a 4. Certo? Mas se eu quiser representar o número 2 e o número 4, aqui eu marquei o que estava entre 2 e 4, né? Aí eu teria que botar uma bolinha aqui pintadinha no 2 e uma bolinha pintadinha aqui no 4. Assim eu estou representando todos os números que estão entre 2 e 4, mas incluindo aí o 2 e o 4. Certo? Então, por exemplo, se eu chamar esse intervalo aqui de intervalo A, está aqui ele, né? Vou colocar ele aqui. Esse intervalo aqui, marquei aqui no meio, tá vendo? Marquei a bolinha no 4. Esse intervalo aqui pertence a esse intervalo, por exemplo, o 2 pertence ao intervalo A. Lembrando que a ideia do intervalo é que o intervalo é uma forma de representar conjuntos, né? Mas não é qualquer conjunto, é aquele conjunto dos números que estão entre dois números, certo? E mais na frente a gente vai ver que também pode representar os conjuntos dos números que são maiores que um certo número ou menores que um certo número, certo? Então, o A é um intervalo, marquei o intervalo aqui, mas também é um conjunto de infinitos números, né? Todos os infinitos números que vão de 2 até o 4. Então, o 2 pertence a esse intervalo. Também posso dizer que o 4 pertence ao intervalo. O 4 também pertence. Eu posso dizer que o 2,1 pertence ao intervalo. Certo? Mas, por exemplo, o 4,1 já passou de 4, ele não pertence, estaria depois do 4, né? Ele não pertence ao intervalo A. Estou representando o intervalo A, como a gente viu na outra aula. Como um intervalo é uma forma de representar um tipo de conjunto, né? Então ele também usa letra maiúscula para representar o conjunto, tá bom? Deixa eu melhorar essa letrinha aqui, ficou meio borrada. Certo? Beleza? A outra forma de representar, nós já havíamos comentado com ela, usado ela, mas não era com números reais, era com números naturais, né? Mas aqui a gente já pode ver, do mesmo jeito que a gente representava para números naturais, a gente vai representar para números reais, tá? Então, esse intervalo aqui, a gente também pode representar dessa forma aqui. São 3 formas de representar. Hoje eu expliquei até a última aula só 2 formas, né? Estou repetindo aqui. Se der tempo, hoje ainda eu explico a terceira forma de representar, tá certo? Então eu tenho todos os números entre 2 e 4, você pode pensar assim, eu imagino o x, ele está entre 2 e 4, ou seja, esses números, o x está representando qualquer número que eu esteja aqui dentro, qualquer e todos os números, né? Então, o x, esses números que estão aqui, eles são maiores que 2, estão depois do 2, e são menores que o 4. Esses que estão aqui, esses que estão aqui. Mas e o 2? Não é só maior que 2, ele pode ser igual a 2 também. Então, eu vou colocar o símbolo de igual aqui, que ele é maior que 2 ou igual a 2, né? E ele é menor que 4 ou igual a 4. Está aqui o outro. Então, agora eu tenho que esses números
eles estão entre 2 e 4, incluindo 2 e o 4. Mas faltou dizer que esses números são reais, porque se eu estou falando de números naturais, os números maiores ou iguais a 2, menores ou iguais a 4, seriam o 2, o 3 e o 4. Isso nos naturais, nos inteiros, né? Mas aqui eu quero dizer que esses números são infinitos, são todos os números reais, né? Os inimagináveis números reais, que vão de 2 até 4. Então eu tenho também que dizer, esse x pode ser que números, né? Então o x pertence aos reais, ó. Ele pertence aos reais, tá ok? Deixa eu melhorar isso aqui. Ele pertence aos reais, tal que ele tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Então agora sim, eu estou dizendo que o x é um número real e estou dizendo que ele pode ser qualquer número de 2 a 4. Tá certo? Então eu estou representando qualquer número que esteja aqui dentro. É um número x que está entre 2 e 4, ou pode ser igual a 2, ou pode ser igual a 4. Está aqui, ó, a representação. Está aqui, ó. Você vê aí que x pertence a R, né? Reais, né? E x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Ok? Então, vimos aí. Vamos pegar mais algumas coisas que pertencem a esse conjunto, para a gente ter mais. Ó, nesse mesmo conjunto aqui, eu posso dizer, por exemplo, que o 2,0003 pertence a esse intervalo, né? Ele pertence, está aqui dentro, aqui depois do 2, está por aí. Eu posso dizer que o 3,999 até sendo aqui, ó, uma dízima periódica, ele está muito próximo do 4, né? Muito próximo do 4, ele pertence também ao intervalo A. Eu espero que essa lembrança aqui da última aula fique legal para vocês, tá bom? Aí nós também vimos os intervalos abertos, né? Isso aqui é o que a gente chama de intervalo fechado. Vou falar daqui a pouco de novo sobre isso aqui. Mas quando eu quiser representar os números entre 2 e 4, sem incluí-los, sem incluir o 2 nem o 4, certo? A gente chama disso de intervalo aberto, né? Vimos na última aula. Esse aqui de cima é um intervalo fechado. Fechado por quê? Porque sempre que eu quiser incluir esses números que ficam nas extremidades, a gente chama de extremos, sempre que a gente fizer isso, a gente chama de intervalo fechado. Então aqui eu tenho um intervalo aberto, ou seja, nem o 2 nem o 4 pertencem agora a esse meu intervalo B, que eu chamei de B. Então o 2 não pertence agora a B, assim como o 4 também não pertence a B. Certo? Todos os números que estão aqui dentro, sim, esses pertencem. 3,1 pertence a B. Vamos ver. Vamos ver 10 sobre 3. 10 sobre 3 pertence a B. Se você dividir o 10 por 3, você vai ver que vai dar um número que pertence a B. Né? Divide aí, ó, 10 por 3. Raiz de... Deixa eu ver aqui. Raiz de... Será de... Deixa eu ver.
Raiz de 10. Raiz de 5. Também pertence a B. Se você tirar a raiz de 5, você vai ver que vai dar um número entre 2 e 4. Certo? Então, temos aqui, ó, esse número aqui já é um número irracional. Ele vai dar uma dízima não periódica. E este número, 10 sobre 3, já é um número racional, né? Um número que vai me dar uma dízima periódica. Certo? Espero que esse lembretezinho da última aula fique claro para vocês. E a gente parte para o conteúdo da aula de hoje. Tá? Vamos acrescentar alguns intervalos aqui. Tá bom? Acrescentando também que nós vimos aqui a página do livro, né? O livro Contato Matemática, do Joamir e da Jaqueline Garcia, né? Joamir Souza e Jaqueline Garcia. Então, que é o livro que vocês estão adotando agora, nesse momento, né? Que nós estamos adotando neste ano. Então, no livro, na página, deixa eu ver, na página 35, nós também comentamos na aula anterior que existem também os intervalos que são fechados à esquerda e abertos à direita, né? Então, nesse caso aqui, aqui é uma forma genérica, né? No lugar dos números, estou colocando A e B, mas é a mesma coisa, tá bom? A gente viu na última aula sobre isso, né? E aí, também lembrando que ele pode ser fechado à esquerda e aberto à direita, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, se eu tivesse aquele 2 e aquele 4, opa. Deixa eu apagar isso aqui, ficou muito torto. Aquele 2 e aquele 4, né? Veja que eu não estou... Deixa eu fazer assim. Dois e o 4. Tínhamos o 2 e o 4. Né? E nós tínhamos pintado as bolinhas ou não pintado. Mas pode ser que a gente pinte só uma. Né? Que é o caso aqui agora. Se eu estou pintando uma, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu estou incluindo nesse meu intervalo, nesse meu conjunto aqui, né, o número 2. Estou incluindo ele. Então, quando eu fizer aquele x pertence aos reais, eu vou colocar que x é maior ou igual a 2, porque ele pode ser o 2. E ele é menor que o 4. Aí eu completo, né, que o x tem que ser real, então o x pertence aos reais. E bota a simbologia de conjunto, que são as chaves. Certo? Pelo contrário, se eu pintar, se eu colocar de novo agora, se eu pintar agora o 4, apenas o 4, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo, sempre tem que marcar aqui no meio, né? Eu estou dizendo agora que só o 4 pertence a esse intervalo. Tá certo? Só o 4. O 2, não. Então, eu teria x pertence aos reais. Sempre esses intervalos aqui, são para números reais, tá? Tal que o x agora ele é maior que 2, o 2 não foi incluído, então ele não é igual a 2. E é menor ou igual a 4. Certo? Então, temos ainda essas possibilidades, tá? Então, foi visto tudo isso na última aula, né? Então, vamos para o próximo, a próxima página, que vai me dar mais algumas ideias sobre o intervalo. A gente viu um intervalo entre dois números, né? Agora, digamos que eu queira representar os números que estão entre
aliás, não estão entre. Os números que estão anteriores a um número dado. Por exemplo, se eu quiser representar todos os que são menores que 2, como é que eu faria para representar? Né? Deixa eu pegar aqui. Então, os menores que 2, ó, vamos imaginar aqui. Vou colocar o 2, certo? E vou pintar antes do 2, ó. Estou pintando aqui antes do 2. Certo? Então, pintei antes do 2. Aqui é o 2. E eu quero dizer todos os menores que 2. Os menores que 2 está aqui. E se eu quiser colocar todos os menores que 2, incluindo o 2, aí eu pintaria a bolinha aqui do 2. Então, eu estou representando de 2 para baixo. Né? De 2 para baixo. Então, representa desse jeito. Olha só. O 2 faz parte, eu vou chamar esse intervalo de A também. Digamos que eu chamei esse intervalo de A. Então, o 2, ele pertence a esse intervalo? Sim, pertence ao intervalo A. Por quê? Porque a bolinha está pintada. Certo? O 2,1 pertence? Não. Esse aí já não pertence. O 0 pertence? Pertence. E o menos 314 pertence? Pertence, ele é menor que 2. Então, aqui estão representados todos os números que são menores ou iguais a 2. E aí, com isso, números reais, né? Com isso, a gente já sabe como representa o outro. A outra forma, usando chaves, eu estou dizendo que x é menor ou igual a 2. É menor que 2 ou igual a 2. E x tem que ser o quê? Real. X é um número que pertence ao conjunto dos reais. Ó. É um conjunto dos números que pertencem aos reais, tal que esse x tem que ser menor ou igual a 2. Tá bom? Ele fez um exemplo com A aqui. Ó. A para representar o 2. Né? O 2 aqui é A. Então, A é genérico, né? Então, são os menores iguais a 2. Certo? Essa simbologia aqui, ó, é a mesma coisa que essa. Tá certo? Nos livros, normalmente vem assim, né? Quando ele é digitado, né? Pelas fontes, a fonte que se usa geralmente vem assim. Ele vem assim e assim, tá? Mas as duas formas estão corretas, tá certo? Assim, quando vier aqui, por exemplo, ó, é a mesma coisa que assim, ó. Mesma coisa, certo? Vamos lá. Então, agora, lembrem de mandar perguntas para mim. Vão anotando as perguntas aí para me mandar, tá certo? Eu vou apagar isso aqui. E vamos imaginar aqui, agora, que o 2, ele agora não esteja no intervalo mais. Não, o 2 não. Está todo mundo menos o 2. O 2, todos os menores que 2, mas o 2 não entrou. Certo? O 2 não entrou. Então agora o x, ele é só... aqui não vai caber. O x continua sendo um número que pertence aos reais. Né? Só que agora eu quero os menores que 2. Então não vou botar o igual aqui embaixo. Menores que 2. Né? O que vai acontecer? O 2 agora, ó, ele não pertence a esse conjunto. Esse aqui não, ele não pertence. Quando estava pintadinha, ele pertencia. Né? Agora o 2 não pertence a esse conjunto. Esse intervalo ou conjunto. Né? E o menos 210 pertence? Claro que pertence. É menor que 2. Então ele pertence ao intervalo. Mas o 2 e todos os que são maiores que ele não pertencem. 2,1
Não pertence. 2,0001 é muito próximo de 2, né? Quase, é praticamente 2 isso. Mas ele não pertence a A. Por quê? Porque ele é maior que 2. Simples assim. Tá? E um número bem grande pertence a 2? Não, também não. Claro que não. Ele é maior que 2, então ele não pertence a esse conjunto. Certo? Então, esse que eu representei aqui, né? Beleza. Vamos agora ver uma outra situação. Eu quero agora representar todos os números que são maiores que 2. Como é que eu represento isso? Os maiores que 2. Eu vou botar de novo o 2. Só que agora, em vez de pintar à esquerda, que são os menores, eu vou pintar à direita. São os maiores que 2. Eles estão à direita do 2, né? No sentido da reta, eles são maiores. Lembrando que isso aqui é a reta dos reais. Então, eles são maiores. Tem o 2 aqui. E não pintei a bolinha. Isso quer dizer o quê? Que o 2 não pertence. Se eu pintar a bolinha, agora o 2 pertence. Então, é do 2 para frente, né? Do 2 acima. Então, esse conjunto é o mesmo que esse. Ó. X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 2. Certo? Beleza. Só mudou agora que o 2 pertence, né? Ao intervalo A. Vou chamar de B agora para não ficar sempre A. Esse aqui vamos chamar de B. Então agora o 2 pertence a B. Certo? E todos os maiores que ele. Agora, ó, o 0 não pertence, né? Para esse conjunto aí, o 0 não pertence. Por quê? Porque o 0 é maior que 2. Mas e o 1,999 pertence? Não, não pertence. Opa, é o B. Certo? Não pertence. Que mais? Eu posso dizer. Um número bem grande pertence? Pertence. 1002 pertence? Pertence a B. Ele é maior que 2. Está à frente do 2. É maior que 2. Certo? Então, olha só. Esses intervalos que a gente está vendo aqui, eles são chamados de intervalo limitado. Esse aqui, no caso, é limitado à esquerda, né? Aliás, desculpa. Ele é fechado à esquerda e limitado à direita. E ilimitado à direita, né? E aquele outro que eu mostrei, esses nomes não fazem muito problema com a gente não, tá? O nome é o que menos importa, tá? Esse aqui, ó, ele é ilimitado à esquerda, né? Ó, antes do 2 à esquerda, do 2. E aberto à direita, ou seja, no 2 ele é aberto. Por quê? Porque eu não pintei a bola. Se eu pintar a bola, ele é fechado no 2, né? Certo? Vamos para os próximos. Vamos lá. Eu fiz esses dois, né? Só faltou mais um aqui, né? Os maiores, por exemplo, que 2. Ora, vou chamar esse intervalo aqui de C. Veja que eu não pintei aqui, ó. Estou marcando aqui, tá vendo? E a bolinha não está pintada. Então, esse conjunto aqui é o conjunto x pertence aos reais, ou seja, o conjunto dos números que são reais, mas não são todos, são só os maiores que 2. Certo? É esse aqui, né? Ó, os maiores que há. Tá? Em todos eles tem uma terceira forma de representar. Terceira forma aqui, ó,
que a gente não viu ainda, mas que vamos ver. Tá certo? Perguntas. Perguntas, perguntas, perguntas. Mandem para mim, tá? Mandem para mim que eu estou aguardando aqui no meu WhatsApp privado as perguntas de vocês, tá certo? O que mais que a gente vai explicar? Bom, visto isso, eu queria explicar também os... Vou deixar mais para frente, tá? Mais para frente, melhor. Né? Deixa eu ver aqui. Vou explicar agora. Vou explicar agora. Vamos fazer o seguinte, vamos explicar agora. Então, voltando para esse slide aqui, vamos dar uma olhada bem direitinho nisso aqui, tá certo, gente? Nós já vimos esta forma, esta forma de representar aqui, ó, e essa. Então, essas duas a gente já viu. Faltou ver essa aqui. Faltou ver essa? Então, veja bem, eu tenho um número aqui no lugar de A e um número no lugar de B. Beleza, deixa eu pegar a canetinha. Como é que eu represento de outra forma? Agora, usando os colchetes, ó, colchetes, né? Usando os colchetes, você vai fazer o seguinte, ó, veja que esse intervalo aqui é um intervalo que o A participa e o B participa. Como é que eu faço um intervalo desse? Vamos colocar com número de novo? Com números. Vou colocar aqui. A gente estava usando o 2 e o 4, né? Como exemplo. Então, 2 e 4. Opa, 4. Bom, a gente viu que tem esta forma de representar, né? A gente viu que tem essa, x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. Isso aqui a gente já viu. Beleza. A terceira forma de representar, que também é importante que vocês saibam, vocês têm que saber as três, tá, gente? Tem que saber as três. Presta atenção. Então, olha, a terceira forma de representar é essa aqui, ó. Coloca o 2 e o 4. Coloca o 2 e o 4. E coloca um colchetezinho aqui antes do 2 e depois do 4. Certo? Percebam, esses colchetes estão voltados para o número, para dentro. Ó. Aqui o colchete para dentro, voltado para esse intervalo aqui, ó, e aqui para dentro também. Isso quer dizer o quê? Quando o colchete está voltado para o número, quer dizer que aquele número pertence ao intervalo. Ou seja, eu quero representar aqui todos os que estão entre 2 e 4, certo? E também o próprio 2 e o próprio 4, eles também fazem parte. Então, entre o 2 e o 4, o 2 e o 4, todos eles fazem parte do meu intervalo. Então, é igual a esse e igual a esse. São três formas de representar o mesmo intervalo. Tá bom? Vamos pegar esse outro aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui, tá? Então, agora, ó, nesse aqui, eu tenho que o A e o B não estão pintados, né? Ou seja, o A e o B não participam. A gente viu um exemplozinho. Deixa eu pegar aqui. Com 2 e 4 também. Agora o 2 e o 4 não participam, né? 2, 4. Eles não fazem parte. A gente pintou aqui no meio. Certo? Então, a gente botou aqui nessa representação aqui seria 2 maior que x menor que 4, né? X maior que 2, x menor que 4. Beleza? Qual seria a outra forma de representar? Coloco o 2 e o 4 também, certo? Usando agora os colchetes. No 2, ó, como o 2 não participa, eu boto o colchete voltado para fora. Espera aí, só um instantinho. Aqui.
E o 4 também não participa, então voltado para fora também. Veja que aqui, nesse outro aqui, o colchete estava voltado para o número, né? Ó, para dentro, voltado para o número. Aqui não, aqui ficou voltado para fora. Ou seja, o 2 não entra e nem o 4 também. Certo? Já nesse aqui, ó, que só o primeiro entra, vamos pegar aqui. O 2 fechado e o 4 não. Vamos lá. 2 e 4. Esse intervalo aqui, ó, como o 2 entra, eu vou botar o colchete voltado para ele. O 4 não entra, eu boto o colchete voltado para fora. Certo? Ó? Ele não está para dentro, não tá assim, ó, voltado para dentro, ele está para fora. Certo? Aqui estão os dois números, ele não está voltado para ele, não está voltado para fora. Esta de baixo aqui, por sua vez, essa aqui, ó, seria esse exemplo aqui, né? Ó, com números ficaria o 2 e o 4 fechado. Então eu tenho agora aqui o 2, a bolinha. Que a gente chama fechado é quando a bolinha está pintada e o número participa, tá? E aqui é aberto quando a bolinha não está pintada, né? E aí ficaria como esse intervalo aqui? Esse intervalo aqui vai ficar o 2, ó, veja que está para fora porque o 2 não pertence. E o 4, o colchete voltado para ele. Certo? Beleza. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Agora, quando a gente viu o caso dos colchetes, aliás, o caso dos intervalos que representam todos os menores que um número ou todos os maiores que um número, né? Os menores ou os maiores. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar infinito. Percebam, deixa eu pegar aqui a canetinha. O apontadorzinho, ó. São os menores que esse, né? A gente viu um exemplo aqui. Deixa eu botar aqui. A gente viu os menores que 2, incluindo 2. São todos os menores que 2. Ou seja, como é que eu vou representar esses menores que 2? Tá? Então, eu teria que colocar dois números, né? Como o lado de cá não tem, a gente considera que aqui os meus números eles vão para infinito negativo, para a esquerda. Então, eu vou dizer que ele vai de menos infinito, ó, infinito, o símbolozinho do infinito que é lindo, na minha mão fica feio, né? Até o 2, certo? De menos infinito a 2. No 2, a bolinha está pintada, então eu boto o colchetezinho voltado para ele. E no infinito? No infinito sempre vai ser aberto. Sempre vai ser voltado para fora. Nunca vai ser voltado para o infinito, tá certo? Então sempre voltado para fora no infinito. Ok? Espero que dê para entender. Colchete voltado para o 2, porque o 2 está pintado. E se não tivesse pintado, gente? Se fosse esse caso aqui, ó. Como é que ficaria? Do mesmo jeito, ó, vem para o infinito aqui negativo. Ou seja, os números estão no infinito negativo até o 2. Então vai até o 2. O 2 não entra, então agora o colchete é voltado para fora no 2. Certo? Beleza? Mas e se forem intervalos? Esses dois exemplos aqui são para ilustrar esses dois aqui, tá? No lugar do 2 é um A. Né? Lembrando que aqui ainda tem a terceira forma de representar, né? Aqui eu tenho que x. X pertence aos reais. Tal que o x aqui ele é menor ou igual a
2. E aqui eu tenho que x... Não, aqui tá. É esse aqui ainda. Esse aqui, ó. Eu tenho que x pertence aos reais. Tá ok, ó. Ele vem de menos infinito até o 2. Então, x é menor que 2. O 2 não entrou aí. Por quê? Veja. Né? Está voltado para fora o meu colchete. Certo? Então, as três formas de apresentar aqui, ó, e as três formas de apresentar essa situação aqui. Agora vamos para o outro. Deixa eu apagar aqui. Qualquer coisa vocês voltam aí, né, para ver direitinho. Seria interessante vocês escreverem isso no caderno. Vão escrevendo no caderno, tentando entender direitinho, fazendo no caderno essas anotações. Coloca qual é a página do livro que você está estudando e diz lá direitinho as observações, né? Observação e tal, papai, exemplo, certo? Intervalo limitado à esquerda e tal, papai. Bom, vamos ver agora esse exemplo aqui. Vamos usar de novo o número 2. Digamos que eu quero representar todos os maiores ou iguais a 2. Então eu tenho aqui o 2. Os maiores que 2 estão para cá. Então eu posso representar assim, né? Os pertencem a x, tal que... Opa! Pertence a x, não. Pertence a r. Pertencentes a r, tal que o x agora é maior que 2. Ou igual, né? Porque eu pintei a bolinha, eu quero dizer que o 2 também pertence ao meu conjunto. Certo? E se eu quiser agora que o 2 não participe, então seria uma coisa assim. Todos maiores que 2. Ó. Agora o x... Sim, faltou aqui ainda a terceira representação, né? Desse aqui, ó, os maiores ou iguais a 2. No 2, ó, o 2 participa, então eu vou botar o colchete voltado para ele. E vai até o infinito agora, positivo. A gente coloca que ele vai para o positivo. Lembrando, ó, que esse é o sentido positivo, esse é o sentido negativo. Né? Então, se vem para cá, vem de menos infinito até 2. Se vem para cá, vai de 2 a mais infinito. Lembrando uma coisa importante é que sempre você vai colocar do menor para o maior. Tá certo? Por isso que naquela situação, deixa eu colocar aqui no outro cantinho. Quando eu coloquei os menores que 2, primeiro eu coloquei menos infinito. Por quê? E vai até 2. Certo? Porque vem sempre da esquerda para a direita. Do menor para o maior. Então, menos infinito, qualquer que seja o número, é menor que 2, né? Por isso que vem nessa ordem. Agora o infinito apareceu na frente. Ó. Faltou colocar um sinalzinho aqui. É mais infinito. Mais infinito. Porque está indo para frente, para positivo. Então, como agora eu estou indo do 2 para mais infinito, ó, eu coloco primeiro o 2 e o que tiver à direita dele é o infinito. Ó, tá aqui, ó. Vai para infinito positivo. Sempre no infinito, do mesmo jeito negativo, vai ser voltado para fora. Meu colchete não é voltado para o infinito nunca. Tá certo? Voltado para fora. Vamos para esse caso aqui agora. Ó. Se o 2 agora não participar do intervalo, então x pertence aos reais, tal que o x agora ele é maior, só maior que 2. Não pode ser igual. E usando os colchetes. Ora, se o 2 é de 2 para até o infinito positivo, até mais infinito. No 2, ó, a bolinha não está pintada, ele não participa. Tá? Aqui também, você vê por aqui que ele também não participa. O x é só maior que 2, o 2 não entrou. Então eu vou colocar o colchete voltado para fora. E o infinito sempre também voltado para fora no infinito. Não importa qual seja, negativo ou positivo, o colchete sempre vai ser voltado para fora. Certo? Para fora desses dois números, né? Para voltar para o contrário. Não volta para infinito, ele fica voltado para fora. Então,
São esses detalhes que eu queria que vocês vissem, tá bom? E aí, eu quero que vocês façam os exercícios relativos a esse assunto, tá bom? Então, quais são eles? Aqui são exemplos, a gente vai pular. Isso aqui é das operações, não vamos ver agora, tá certo? E aí, os exercícios. Na página 36, eu quero que vocês façam o 62 e o 63, certo? E da página 37, eu quero que vocês façam o 64. Tá bom? Esse é da página 37. Então tá aí também para vocês verem, todos dois. Vou encerrar a aula por aqui. Qualquer coisa, estarei à disposição. Tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Dá um joinha lá, né, no YouTube, que é para a gente ver se alcança mais gente, né? Dá um joinha no YouTube, tá certo? Faz um comentário lá também, para eu saber que você assistiu a aula, né? Comenta lá, professor, legal e tal. Não, faltou dizer isso, faltou dizer aquilo e tal. Cuidado com os comentários maldosos, né? Esse comentário maldoso é sacanagem, né? Vamos fazer comentários legais. Se for uma coisa realmente interessante de dizer, diga. Use palavras positivas. Isso é muito importante. Tá bom? A gente elogia em público e critica no pessoal só com aquela pessoa. Tá certo? Critica só com aquela pessoa no particular. Né? Elogiamos em público e criticamos no particular. Isso é para a vida, gente. Para a vida. Beleza? Fique com Deus e até a próxima aula.